Bom dia, CCP. Que prazer, que alegria podemos estar juntos para louvarmos, adorarmos ao Deus, ao único Deus digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Receba aí onde você está. Receba a presença do Altíssimo na sua vida, em nome de Jesus. Grandioso és tu, Senhor Jesus. Quão grande és tu.
abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. E como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. E como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo nome, nos céus e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor.
escuridão estava a humanidade a esperar, até que do céu vieste com perdão em teu olhar, para cumprir a profecia. Uma virgem concebeu, desde um trono de glória, a manjedoura ele nasceu. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Para revelar o reino e o perdido encontrar, a redimir a criação, foste à cruz se entregar. Mesmo em seu sofrimento, viu que ia conquistar. Pela minha salvação, se entregou em meu lugar. Louve a Deus Pai e a Jesus, louve o Santo Espírito, majestade, Rei dos Reis, para sempre eu o louvarei. Na manhã que ressurgiste, todo o céu atento olhou, pois a morte para sempre o Cordeiro conquistou. E os mortos levantaram, os anjos a se impressionar, pois as almas dos que creram ao manhã de retornar. E a igreja lhe nasceu com o Espírito a queimar, e a verdade do Evangelho
adorarmos para sempre, Senhor Jesus. Recebe, Deus, o nosso louvor e a nossa adoração nessa manhã. Fala conosco, Deus. Em nome de Jesus. Bom dia, passo a passo. Hoje estamos celebrando o nosso segundo domingo de culto presencial, culto ao vivo. O culto que nós podemos ver as pessoas, compartilharmos juntos. Semana passada foi uma bênção. Gente, um número limitado ainda pela nossa cidade, e nós totalmente confiamos que o Senhor está acima de todos, do governador, do prefeito, de todo o concílio de vereadores, todo mundo. Mas então seguimos as instruções, tivemos um número limitado. Mas que emoção! Passo a passo nós vamos chegar lá. Responda, comente em resposta às nossas mensagens do nosso culto. Faça isso para nós. Hoje você vai ouvir uma mensagem daqui a pouco. Envolva-se conosco, nos comunique, né? Deixando saber como essa mensagem está chegando até você e como nós podemos ajudá-los. Quero aproveitar também para encorajá-lo. Faça uso da nossa escola bíblica dominical online às quartas-feiras. Faça uso. Faça uso também nos nossos cultos às quintas-feiras, 7h, aqui já no local, o prédio, mas também disponível online. Faça uso dos nossos momentos de oração. Para mais informações, coloque o comentário, pergunte, nos faça pergunta e nós lhe damos os links necessários bem rapidinho. Aproveito para dizer muito obrigado pelo seu cuidado e carinho conosco. Obrigado pelo seu cuidado de apoio, as palavras encorajadoras, mas muito obrigado também pelo seu investimento financeiro. Eu fico assim maravilhado de ver como Deus tem nos abençoado, porque você tem ouvido a palavra de Deus e tem feito uso dos recursos que Ele tem concedido para nos ajudar a manter esse ministério. Que o Senhor possa abençoá-lo muito. Prepare-se para a palavra de Deus que virá daqui a pouco. Amém? A palavra de hoje, se você quer dar um título para ela, diga: mãos à obra. É um convite, é um encorajamento, uma chamada, um desafio para que você possa ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando a nós nesses dias tão extraordinários. E dizer: sim, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas é muito importante que você tenha ouvido a mensagem do domingo passado. Se ainda não o fez, ainda dá tempo. Você pode visitar o canal, nosso canal de YouTube ou nossa página no Facebook, CCP Newark. Bem fácil. Você vai perceber que essas mensagens, domingo passado e hoje, aliás, as últimas, né, se completam. Elas lhe dão o quadro inteiro do momento, como eu disse, extraordinário que nós estamos vivendo. O texto vem do livro de Neemias, mais uma vez. Hoje vamos estar lendo o capítulo 2, versículos do capítulo 2 e também uma porção do capítulo de número 4. Neemias número 2, nós vamos começar no versículo de número 11. Gostaria de convidá-lo para abrir o seu aplicativo ou a sua Bíblia e, se possível, permaneça aberto, faça anotações. Perguntas, usa os comentários abaixo e nos deixe saber. Gostaríamos demais, gostamos muito de dialogar, de nós estarmos aqui nessa troca de comunicações e perguntas, respostas, então faça uso desses comentários. Palavra do Senhor em Neemias, capítulo 2, a partir do versículo de número 11. Minha versão diz assim: E cheguei a Jerusalém, e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém que o meu Deus
o que o meu Deus me pôs no coração para fazer com Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite, saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei à porta da fonte, e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então, de noite, subi pelo ribeiro e contemplei o muro. E voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia. Porque ainda, até então, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele tinha me dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: ó Deus dos céus, o Deus dos céus é que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Essa é a primeira parte da palavra do Senhor para esse início de palavra. Senhor Deus, mais uma vez, fala conosco, continua a usar, Pai, minha mente, as palavras, mas Santo Espírito de Deus, comunica aos nossos corações. Deixa claro o convite, deixa claro o desafio, deixa claro a convocação para mãos às obras. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como nós vimos na semana passada, a história de Neemias é a história da queda da raça humana. É a história da desobediência que nos separa de Deus e nos leva ao exílio espiritual, afastamento dele. Mas vimos também que a história de Neemias é a história da redenção da raça humana. Vale a pena reforçar, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Vale a pena reforçar, relembrar. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando, levando em consideração, levando em conta o nosso afastamento dele, a nossa desobediência. E a declaração talvez a mais agradável aos nossos ouvidos: portanto, quem está em Cristo, nova criatura é. A queda já ficou para trás, o exílio já ficou para trás, é um novo começo, nova vida, novo capítulo na vida de alguém redimido. Mas a história de Neemias é a história de todo aquele que é reconciliado com Deus através da obra de Jesus Cristo na cruz e que é movido pelo amor de Deus e se envolve na história de todos aqueles que estão ao seu redor. Esse é o ID, é a resposta ao ID, a missão que nosso Senhor Jesus nos confiou. Ou seja, todo aquele reconciliado com Deus não consegue ficar neutro quando vê ao seu redor pessoas que estão separadas de Deus e por isso sofrem, por isso estão na escravidão dos hábitos, escravidão dos valores, dos vícios, das imperfeições típicas de todo aquele que anda separado de Deus. Importante fazer essa distinção logo nessa altura da palavra. A nossa obra não é reconstruir muros de uma cidade. A nossa obra, eu creio,
é reconstruir a vidas de nossos queridos, reconstruir a nossa casa, reconstruir a nossa igreja, reconstruir a nossa comunidade, reconstruir a nossa cidade, o nosso estado e, por que não, a nossa nação. Neemias foi movido profundamente e se colocou nas mãos de Deus para ser instrumento de restauração. Ele se deu conta de que não possuía os recursos nem o poder para mudar a sua nação. Mas ele sabia que Deus tinha o poder de fazê-lo. Da mesma forma, nosso Deus está nos movendo, está mexendo com o nosso interior. Eu creio que o Senhor está mexendo com o nosso coração, nossos sentimentos, está abrindo os nossos olhos, fazendo com que enxerguemos o nosso povo, a nossa comunidade, a nossa nação, e que eles precisam de restauração. O que foi que já aprendemos? Vamos recapitular mais uma vez. Olhe ao seu redor, nós aprendemos. Pergunte. Saia da sua zona de conforto. Aprendemos também que antes de agirmos, precisamos orar intensamente. Por quê? Porque o que vemos ao nosso redor é muito maior do que os nossos recursos, as nossas forças, as nossas habilidades. Nos damos conta logo de saída que só Deus pode realizar a restauração que é necessária aos nossos queridos, à nossa casa, à nossa igreja, à nossa comunidade. Mas aprendemos também que precisamos ter um plano de ação. Um plano no qual eu, você, nós somos instrumentos nas mãos de Deus para a restauração do nosso querido, nossa família, a nossa igreja e assim por diante. E hoje, no texto de hoje, o que vamos aprender, pastor? Eu creio que nós vamos aprender hoje que chegou a hora de agir. Chegou a hora das mãos à obra. E a pergunta que você deve fazer é: por onde começar? Por onde começar? Aqui nesse texto de Neemias que eu pude ler, eu creio que nós temos a resposta a esta pergunta. Por onde começar? Número 1. Faça um levantamento do que precisa ser restaurado. É importante que o coração esteja comprometido, é importante que os sentimentos, é importante que oremos. Mas agora vamos pedir ao Senhor: Senhor, dá-nos um plano. E para esse plano precisamos fazer um levantamento do que precisa ser restaurado. Voltando ao texto de Neemias, versículo 11, olha o que ele fez. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. 3 dias fazendo o quê? Observando tudo e todos. 12. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração. Ou seja, observou 3 dias ali na sua comunhão mais íntima dos seus conhecidos. Ele agora guardou silêncio, foi discreto. Vai chegar o momento de compartilhar, mas agora era o momento de estar quieto, observando, olhos abertos, corações abertos, olhos abertos, para ver o que é que precisa, o que está ao meu redor que precisa do toque de Deus. 13. E de noite, discrição, silêncio, saí pela porta. Ainda no versículo 13, contemplei os muros. No caso deles eram os muros, no nosso caso são vidas. Contemplei as suas portas, que haviam sido consumidas pelo fogo. 14, e passei, está anotando os verbos, todos de ação, uma caminhada de inspeção, olhando, olhos abertos, corações abertos, empatia e mais sabedoria, olhando para aquilo que precisava ser feito. E ele termina dizendo, assim voltei, tudo isso sem alarde, discreto, determinado, confiante. E aí no 16, ele deixa bem claro, e não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia. Se a nossa obra não é de reconstruir muros, mas vidas separadas de Deus, que tipo de levantamento devemos fazer? Obviamente que não é algo para nós ficarmos anunciando, estou à procura de pessoas quebradas. Não. Nós vamos olhar com os olhos de Deus, tendo orado intensamente. Que tipo de ruína nós temos ao nosso redor? O que é que nossos queridos estão sofrendo? Eu quero enumerar alguns exemplos. Por exemplo, eu creio que nossos queridos ao nosso redor, igreja, família, comunidade, todo lugar, nós vemos uma multidão cuja cabeça tem sido consumida, tomada, feita pelos padrões e definições de valores de vida aqui na terra.
triste se dar conta de que a pessoa Jesus como único caminho está totalmente negligenciada, se é que ela é conhecida. E quando é conhecida, não é praticada. Nós precisamos nos preocupar que pessoas estão ignorando o tão claro que a palavra de Deus diz. Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ouça, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outra opção. Ele não é mais uma opção. Ele é a única. E se nós vemos pessoas ao nosso redor que ainda não conhecem, gente, que ruína, que destruição, que futuro terrível o aguarda. Ainda na palavra de Deus nós vemos bem claro, levantando a pessoa de Jesus. Se o livro de Neemias, se a Bíblia inteira, se o Evangelho é a boa nova da graça de Deus, de realmente caímos, realmente nós estamos falhos, mas o Senhor nos levanta através de Jesus Cristo, nós precisamos dizer para todos, para um bom e alto som: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E ainda na palavra de Deus: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Eu estive recitando João 14, 6 também, Atos 4, 12 e 1 Timóteo 2, 5. Então essa é uma das áreas. Cegueira em relação à pessoa de Jesus. Pessoas que estão caminhando a passos largos para a eternidade sem Deus. Precisa de reconstrução. Uso do tempo. Esse sonho americano que faz com que nós priorizemos, as nossas prioridades estão totalmente definidas pelos valores aqui na terra, sem entender que se buscarmos primeiro o reino de Deus, todas essas coisas serão acrescentadas. Mas eu creio que a destruição maior, a ruína maior que eu vejo ao nosso redor são vidas sem contato, sem tempo diário com Deus. Vidas ocas, vidas superficiais, vidas descarradas, que não têm o conhecimento de quem Deus é, da sua palavra, do plano, dos seus desejos, suas promessas para cada um de nós. O que nós vemos hoje, apesar de ser um quadro triste, não conhecemos a Jesus, estamos totalmente vendidos aos padrões e valores desse mundo materiais e também sem vida diária com Deus. O que vemos hoje não é muito diferente do que Jesus viu. Não precisam abrir. Ouçam, em Mateus 9, versículos 35 em diante. Jesus: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e ouça, pregando o evangelho, as boas novas da graça de Deus, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo em sofrimento. Olha o versículo 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Por quê? Porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Olha ao seu redor, nós vamos ver o mesmo quadro, infelizmente, acontecendo. Pessoas andando desgarradas e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então, o que se espera de nós? Como é esta restauração de vidas? De novo, ouça, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 7 e 8, como é que nós vamos funcionar? Qual é a tarefa de reconstruir? Não muros, mas vidas. Nosso Senhor Jesus respondeu essa pergunta para nós. Ele diz: ide e pregai. Ide e pregai. Falem de Jesus. Fale da nova vida. Fale do perdão dos pecados. Fale da restauração. Fale da presença do Espírito Santo de Deus. Digam, Jesus continua, Marcos 10, 7. É chegado o reino de Deus. Há um novo Senhor, há uma nova vida, há um novo reino. E Ele diz para nós: curai os enfermos, limpai os leprosos, os marginalizados, tragam para perto, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. E Ele conclui dizendo: de graça recebestes, de graça dai. Então, por onde começamos? Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Mãos à obra, você quer dizer: eis-me aqui. Então comece, façam um levantamento da necessidade que está ao seu redor. Mas segundo,
Agora sim, compartilhe e recrute outros que estão prontos como você a serem usados no que precisa ser restaurado. De volta ao texto de Neemias, capítulo 2, versículo 17. Neemias agora falando aos seus companheiros. Já havia feito o levantamento, já havia se preparado em oração. Seu coração havia respondido, ele estava comprometido na restauração e agora ele vai compartilhar com aqueles, recrutar outros para estarem com ele. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, ao convite, alguém se levantando, um líder, olha aqui, inspirado, movido, cheio do Espírito Santo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém. No nosso caso, vinde, pois, e reedifiquemos, restauremos as vidas ao nosso redor. E não estejamos mais em desgraça. Versículo 18, então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, olha que resposta tremenda, levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para a obra, para o bem. O que eu vejo aqui? É que nós não fomos chamados para andarmos sozinhos. Nós não fomos chamados para operar sozinhos. A obra é grande, precisamos de companheiros de trabalho, outros a quem o Senhor tem movido. Mas para isso nós temos que ter a convicção, a entrega, fazer o levantamento e agora falar bem alto, recrutar. Outros vão se identificar e vão dizer, conte comigo, eu quero ir também. E o Senhor disse para nós, nesse processo, não deixe de orar. Outra vez, só ouça. Mateus 9, ele fala assim, então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Eu gostaria de fazer uma ilustração, e por favor, focalizem, porque essa ilustração tem a ver com alguma coisa material, mas preste atenção, faça o paralelo, tem a ver com o processo. Eu me lembro, recém-chegado aqui à igreja CCP, muitos anos atrás, quando nós ainda não tínhamos o privilégio de ter recebido esse prédio das mãos do Senhor. Eu me lembro que nós estávamos orando e compartilhando sobre esse local. Começamos a sonhar com ele em 1993. Mas era muito além dos nossos recursos, muito clamor e o preço abaixou. Mais clamor e ganhamos metade do valor da compra. Mas precisávamos financiar o restante. Precisávamos de um empréstimo, mas nenhum banco queria lidar conosco. Por quê? Éramos todos imigrantes, na maioria recém-chegados, sem documentos, sem lenço. Não, sem lenço não estava aqui na palavra, mas sem propriedade, sem nada que pudesse servir como colateral. Mas então uma pessoa que trabalhava em uma casa, uma pessoa simples da congregação, falou com a sua patroa, que trabalhava no antigo Summit Bank, que hoje é o Bank of America, que tinha um departamento que era especializado em organizações sem fins lucrativos. E o milagre aconteceu. Aquela serva falou com a patroa se interessou, autorizou que essa pessoa que servia me desse o número, eu chamei para a gerente, seu nome era Joia, e então ela me atendeu, marcamos o apontamento, ela veio aqui à igreja, e o milagre começou a acontecer. A verdade é que no dia 22 de novembro de 1995, as portas desta casa de adoração estavam abertas e nunca mais se fecharam. Aleluia! Tudo porque uma pessoa ouviu o chamado, respondeu na sua simplicidade. O que podia fazer? Não tinha recurso, não tinha acesso, nem status, mas conhecia alguém e Deus usou para aquela pessoa ser usada. Eu creio que o paralelo aqui é o seguinte, no momento que nós dissemos, Senhor, temos essa obra, queremos ser instrumentos nas suas mãos. Nós vemos que o nosso povo, o nosso redor não conhece o Senhor Jesus, estão indo para o inferno a passos largos, suas vidas estão caídas, seus valores estão comprometidos com esse mundo, precisam de Ti. Como é que nós vamos? Compartilhe. O Senhor vai usar
esse ajuntamento, essa troca de ideias, esses reforços que vão estar juntos para que nós possamos avançar e milagres vão acontecer. Então você vê, faça um levantamento, compartilhe, recrute outros para estar contigo nesse empreendimento de restauração de vidas. E o que mais? Terceiro, e o meu primeiro concluindo, esteja pronto para lidar com oposição. Plano tão lindo, né? Mas olha só o que o texto nos fala. Neemias, capítulo 2. O que ouvindo Sambalat, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Irmãos, companheiros, onde você estiver, o Senhor colocar planos no seu coração, planos de ministério, planos de realizações, planos que vão liberar a vida de outros das garras, da escravidão, do pecado, esteja pronto. A questão não é se haverá oposição, a questão é quando vier a oposição. Algo ainda que me aterroriza ainda mais, porque essa oposição veio de dentro de casa. Pessoas que ouviram, pessoas que podiam responder: mãos à obra, conte comigo, vamos. Não, esses foram do contra. Você notou anteriormente? Muitos disseram: conte conosco, estamos dentro, estamos juntos. E esforçaram suas mãos. Aqui nós vemos essas pessoas de dentro que vieram com a sua crítica. Meu conselho para você é o seguinte: seja claro, seja firme em seu propósito, aquele propósito que Deus colocou no seu coração. Mas seja também firme, seguro, sem violência. Mas seja firme na sua resposta. Olha a resposta de Neemias, capítulo 2, versículo 20. Então lhes respondi. E ele respondeu por ele e por todos os seus que haviam respondido: então conte comigo, estou dentro. O Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Essa obra nós nos damos conta, isso é muito mais. Você tem razão de zombar, você tem razão de fazer chacota. Mas eu quero que você saiba que nosso Deus, o Deus dos céus, é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vocês da oposição, não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Não ter parte é você perdeu a oportunidade. Aqui nesses anos de comunidade cristã presbiteriana, eu me lembro de tantas vezes que nós fizemos campanhas para uma coisa ou outra, evangelismos, alcance, questões comunitárias, de toda natureza. Mas havia uma ilustração que nós usamos muitas vezes, há uma ilustração que usamos muitas vezes, é de um trem. Imagine, há um trem de avivamento, há um trem de restauração, há um trem que está se movendo, chegou na estação, está aí esperando, e nós somos convidados a embarcar, a abraçar e embarcar, a dizer: eis-me aqui, mãos à obra, estamos juntos, vamos caminhar. Mas daqui a pouco, as portas desse trem se fecham e ele sai. Não ter parte, eu dizer, você perdeu a oportunidade. Eu creio que Deus está pronto, está prestes a fazer algo extraordinário conosco. Não perca essa oportunidade. Eu lembrei de uma outra ilustração também, tendo a ver com esse não ter parte. Imagine, você entrou e nós começamos juntos, mas o trabalho é árduo, a oposição vem, o desencorajamento vem, desânimo. Então é muito fácil desistir. Eu me lembro de uma ilustração que falava de um grupo de pessoas que estavam escalando uma grande montanha. Mas no meio da escalada havia um ponto de descanso breve, só para respirarem, recuperarem suas forças e continuarem. Mas muitos disseram: falta muito ainda, nós vamos ficar por aqui. Eu não sabia que ia ser tão difícil assim. E pararam ali. Mas um grupo continuou. Chegaram ao final. Que coisa tremenda, maravilhosa, conquista completa. E eles voltam cheios de júbilo. Mas quando eles chegam lá no meio da montanha, naquele lugar de descanso, os outros estão ali, mas eles não conseguem ser contagiados. O alcance não era deles. O sucesso não era deles. A alegria da conquista não era deles. Não parem no caminho, não parem no meio. A oposição virá, infelizmente até dos mais chegados de nós. Que bobagem, que isso? Não, isso só lá da palavra, da Bíblia. Para os dias de hoje, não, isso não tem mais não, nada disso. Não se iluda, porque o resultado
resultado é que haverá um avivamento, haverá uma transformação, mas você não vai ter parte, nem justiça, ou seja, não terá direitos, nem memória. Então, o seu nome não vai ser lembrado, associado àqueles que creram na palavra de Deus, foram movidos no seu interior e disseram: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, mãos à obra. Mas falando de oposição, eu gostaria de poder dizer para você que vai ser somente no início. Não, ela vai permanecer e ela vai aumentar de intensidade. Há outros textos, mas eu quero apenas deixar um para que você se prepare. Lembre-se, não é se haverá oposição. Quando a oposição vier, lembre-se dessa experiência de Neemias e nós vamos poder tomar aqui a receita que ele usou. Capítulo 4 agora. Neemias capítulo 4, a partir do versículo número 1. Olha a palavra de Deus. E sucedeu que, agora a construção está a caminho. Ouvindo Sanbalat, que edificamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. No início eles falaram: não vai dar certo. Vocês não estão aí sonhadores. Versículo 2. Agora é que ele viu o processo crescendo. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montes do pó as pedras que foram queimadas, ou seja, eles vão poder restaurar. Essa oposição já mostra que agora ali as sombras estão sendo restauradas, ali das ruínas, vida está começando, recomeçando a aparecer. E junto dele ele não estava sozinho, miséria ama a companhia. E estavam com ele Tobias, o mesmo lá da oposição anterior, e disse: ainda que edifiquem, vinda uma raposa. Agora ele já dá a ideia de que, ok, talvez eles vão conseguir. Mas ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Outra vez, quer aprender com Neemias? Primeira vez que a oposição veio, ele disse: olha, tudo bem, você não quer vir? Tudo bem, mas você não terá parte. Você não terá justiça, direito nenhum, nem terá crédito. Agora ele retruca, de maneira mais conclusiva ainda. O que ele fala? Seja firme em seu propósito, ele fez, né? Mas o que ele disse? Ele não foi só o que ele falou, mas ele teve uma arma. Que arma? A mesma que foi no início da sua jornada: oração. Oração é o que desfaz todo o mal intentado contra nós. E tudo aquilo que é tentado, que é intentado, preparado para nos fazer parar. Olha a resposta de Neemias: ouve, ó nosso Deus. A hora que a gente para de falar com a oposição e agora fala com Deus sobre a oposição. Olha o que ele diz: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia a sua ira sobre a sua cabeça, desses da oposição, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Mas ele não parou aí não. Ele foi mais firme e mais duro ainda. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o teu pecado, que, Senhor, não use de misericórdia para com eles. O homem estava realmente intensamente irritado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Ou seja, ele respondeu à altura. O que nós vemos aqui? Olhos no Senhor. Os detratores tentam nos desviar. A oposição tenta nos desencorajar, nos fazer parar, nos desanimar. Questionam, criticam a nós, nossa obra, nossos ministérios. É impossível, que sonho é esse? Esse mundo não tem jeito, essa comunidade não tem jeito. Mas eles de olhos no Senhor, confiados em sua proteção. Sabe o que Neemias e os companheiros fizeram? Olha o versículo 6, capítulo 4. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade. Por quê? Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Ou seja, ao invés de dar ouvidos à crítica, eles agora se envolveram, mãos a obras ainda com mais determinação. Versículo 7. E sucedeu que, ouvindo Sanbalat, Tobias e os arábios e os amonitas e os asdoditas, agora a miséria tinha mais companhia,
que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar. Olha só, vidas estão sendo transformadas. Iraram-se sobremodo e ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu interior. Vale a pena você ler o resto de Neemias sozinho. Eles tentaram. Mas os trabalhadores vinham trabalhar toda manhã. Cada família tinha uma parte do muro. E eles tinham espada na mão, ferramenta na outra. Espada na mão. Tocou a trombeta, o inimigo atacou e eles não conseguiram impedir. Só para você saber, eu não vou voltar a Neemias na próxima semana, então você deve ler o resto. Eles completaram extraordinariamente a reconstrução dos muros de Jerusalém em sabe em quantos dias? 52 dias. O povo ficou de boca aberta. O nome de Deus foi exaltado. Quando você se dispuser a servir o Senhor, dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor. Pai, eu sou simples, não sei muito, sou humilde, não tenho muito conhecimento, não tenho muita sabedoria, mas, Senhor, tem o Senhor comigo. Sabe o que vai acontecer? O mundo ao seu redor vai ser reconstruído em tempo extraordinário, de forma extraordinária, em nome de Jesus. Não perca tempo, não perca seu tempo, nem o seu ânimo com aqueles que talvez ficam colocando a gente para baixo. Nós temos uma reconstrução de vidas a realizar. Conclusão final. Eu quero voltar ao encerramento da semana passada. Eu creio que nós olhamos para o redor, sabemos, as pessoas precisam de Jesus. Seus conceitos precisam ser transformados, conceitos de família, conceitos de sexualidade, conceitos de concepção, conceitos sobre a questão dos recém-nascidos, tanta coisa, justiça, presença de Deus, extraordinário a obra ao nosso redor. Mas por onde nós começamos? Nessas horas eu tenho orado e tenho sido instruído, aconselhado, vamos simplificar. Eu vejo, quero repetir isso da semana passada, eu vejo, quando eu fecho os meus olhos, que é que meus olhos da fé vêm? Eu vejo homens fortes porque estão dispostos a deixar o palácio da sua zona de conforto, de se voltarem para Deus e de colocarem Deus no primeiro lugar. Eu vejo homens que estão dispostos, confiando na provisão de Deus, a colocar o seu trabalho em segundo lugar, a Deus em primeiro lugar. Eu vejo homens que estão dispostos a colocar Deus em primeiro lugar no uso do seu tempo, confiando que todas as coisas, buscai primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Mas pessoas que creiam e pratiquem essa realidade, e por isso homens que são fortes, que por isso serão maridos fortes, pais fortes, oficiais da igreja fortes, pilares da sociedade fortes. Eu vejo homens fortes, sedentos da palavra de Deus, dispostos a investir o seu tempo, aprendendo e praticando. É impossível praticar o que eu não sei, mas ao mesmo tempo ensinando a sua família e todos aqueles ao seu redor. Eu oro, fecho os meus olhos também e vejo mulheres fortes, assim como os homens, mulheres que estão dispostas a deixar o palácio da sua zona de conforto e se voltarem para Deus, se colocarem Deus em primeiro lugar, dizer: eis-me aqui, usa-me a mim. Deus no primeiro lugar do seu trabalho, Deus no primeiro lugar do seu tempo, confiando que todas as coisas lhe serão acrescentadas. Mulheres fortes, que serão esposas fortes, mães fortes, obreiras na igreja fortes, pilares da comunidade. Mulheres que estão sedentas da palavra de Deus, dispostas a investir o seu tempo, aprendendo, praticando a palavra, ensinando a sua família. E por isso, homens fortes, mulheres fortes, resultado, lares fortes, liderados por homens e mulheres fortes, cheios da presença, conhecimento e presença de Deus. Por isso, por homens e mulheres fortes, casamentos fortes, família forte, filhos fortes, igreja forte, comunidade forte. Outra vez, não permita que talvez, olhando para você mesmo, você diga assim: mas eu tenho tão pouco a oferecer. Não permita que a sua posição de humildade, falta de conhecimento, ou mesmo experiência, venha paralisar você. Meu papel, nosso papel como líderes, é equipar vocês. E nós queremos fazê-lo, motivar vocês, e nós queremos fazê-lo, ensinar vocês, traçar planos com vocês, mas a obra de restauração de vida será realizada por vocês.
Eu creio que nosso Deus já lhe deu sonhos. O Senhor já plantou uma reconstrução. O Senhor já lhe deu olhos para ver, fazer o levantamento do que precisa ser feito. O Senhor já lhe deu as pessoas com quem você precisa compartilhar. O Senhor já lhe preparou para enfrentar a oposição e dizer, não, eu vou prosseguir, porque é o nosso Deus quem nos fará prosperar, aquele mesmo que Ele deu. E você tem a promessa, Jesus disse, ide, e eis que estou convosco, quando, por um tempo, no início da obra, por todo o tempo, até a consumação do século. Este é o nosso momento, este é o seu momento, este é o nosso momento. Essa obra é o nosso Deus, é de nosso Deus, é a obra de nosso Deus para você, é a obra de nosso Deus para nós. Mãos à obra? Ou eu oro que sim. Nós estamos aqui para ajudá-lo. Nos deixe saber, faça perguntas. Se quer uma ajuda, quer talvez falar pessoalmente, por telefone ou por mensagem, o que seja, nós vamos poder ajudar você a deslanchar, a poder investir, poder enganjar-se nesse processo, em nome de Jesus. Esperando o seu contato de volta, ansioso para ver essa obra sendo restaurada, reconstruída aqui em nosso meio, vidas sendo recuperadas, salvas, direcionadas, transformadas pelo nosso Deus. Vamos orar? Pai querido, que coisa tremenda, Senhor. Que privilégio, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor já era suficiente graça ter sido salvo. Já foi demais, Senhor, ter meus pecados perdoados, meu nome escrito no livro da vida, Senhor. Já foi bênção demais, Senhor, saber que eu tenho vida eterna, Senhor. Saber que nada pode me separar do amor de Deus. Nada, Senhor. Ninguém pode me arrancar da sua mão. Mas, Senhor, obrigado, Deus, por mover o meu coração, por abrir os meus olhos, por abrir os meus sentimentos, por, Pai, nos fazer sentir solidariedade, amor, preocupação com aqueles que estão ao nosso redor. Mas, Senhor, apesar de tudo, ou além de tudo, ou acima de tudo, o privilégio de poder dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me. E ouvir os meus irmãos respondendo, mãos à obra, vamos, edifiquemos, restauremos as ruínas que estão ao nosso redor. Pai, que uma multidão de pessoas venham a conhecê-lo, que uma multidão de pessoas venham a ser transformadas, que homens e mulheres sejam transformados, e através dele lares sejam transformados, famílias sejam transformadas, filhos sejam transformados, sociedade, igreja, nação, Senhor, seja transformada em o nome de Jesus. Nós agradecemos, Senhor, por esse privilégio. Amém. E até que nos encontremos outra vez. Que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor vos guarde. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Sejam bênção em nome de Jesus. Amém.